Olá, telespectadores do nosso programa O Homem Universal. Estamos com vocês aqui para podermos trocar conhecimentos aqui com o Dr. Kepp, vocês telespectadores, a respeito da ciência trilógica, da psicanálise integral que estuda o ser humano no seu todo trinitário, se assim possamos dizer, que une o campo da ciência, da filosofia e da metafísica e que unifica também os aspectos do sentimento, do pensamento e da ação no ser humano. Então, Dr. Kepp, estamos vendo ultimamente os pontos principais da sua ciência e transmitindo aos nossos telespectadores esses conhecimentos que poderão ser inclusive terapêuticos na vida de cada um. Se cada um prestar bem atenção para poder entender do que se tratam essas descobertas, esses programas em si são terapêuticos. Muitas pessoas nos telefonam, nos escrevem, agradecendo muitas vezes que se curam até de certas enfermidades somente através da compreensão desses conceitos que são transmitidos nos nossos programas todas as semanas para vocês. Eu chamo trilógico porque na base ele é constituído pelos três aspectos do ser humano, né? O aspecto teológico, que é o aspecto do sentimento, do amor, né? O aspecto, vamos dizer, racional, que é o aspecto da verdade, da filosofia, e o aspecto da beleza, o aspecto da estética. Então, eu fiz uma ciência mais ampla do que uma ciência restrita, uma ciência indutiva, porque eu mostro que a verdadeira ciência, o verdadeiro conhecimento vem da junção desses três elementos. Então eu quero dizer o seguinte, né, que nós temos que ver, quando analisa o ser humano, nós temos que ver não só o aspecto, vamos dizer, estético dele, o aspecto assim do trabalho imediato, mas também a maneira dele pensar, que pode ser boa ou pode ser prejudicial, e a própria teologia, a crença que ele tem ou a descrença. Quer dizer, são três fatores que podem dar equilíbrio para o ser humano ou pode levá-lo assim à doença. Então, eu queria dizer, nesse sentido, que o ser humano pode ter uma conduta errônea, essa conduta errônea que ele precisa ver qual é. E a conduta também pode ser correta. Eu posso mostrar para os senhores o que seria uma conduta que levaria o ser humano para, vamos dizer, as neuroses, as doenças, os desastres sociais, né? Veja nesse quadro que eu pus. Condutas errôneas. Primeiro, fazer só o que gosta. E a conduta correta seria como, né? Do outro lado. Não só o que deve fazer. Então, eu estou dizendo isso, que o ser humano, ele quer fazer só aquilo que ele gostaria de fazer. Então, se nós quisermos fazer só o que nós gostamos, então nós viveríamos, né? Vamos dizer, em férias, passeando, ou então em divertimentos. E sempre o trabalho é algo que, em geral, o ser humano tem dificuldade de aceitar. Agora, é claro, né? Aquilo que de início parece tão pesado, ruim como o trabalho, é que se torna um prazer para o ser humano. Aquilo que parece divertimento, bem-estar, como os passeios, né, os divertimentos mesmo, se torna um pesadelo depois para o ser humano. Eu me lembro lá na Disneylândia, que depois de um dia mesmo, os pais levavam os filhos lá, fossem da França, da Itália, da Alemanha, da Inglaterra. No segundo ou terceiro dia, eles perdiam totalmente a paciência com as crianças. Então, num local assim de passeio, divertimento, né? Depois de algum tempo a pessoa cria uma aversão até. Enquanto que no trabalho,
O trabalho vai reanimando a pessoa, principalmente se é um trabalho, vamos dizer, bom para o progresso, para o desenvolvimento da pessoa. Então veja, em segundo lugar, a conduta errônea qual é? Gostar de mandar e não de realizar. Os senhores notam que a pessoa que manda os outros fazerem e ela não faz? Então, é uma pessoa autoritária, né? Uma pessoa que ela própria não tem capacidade de realizar. O que dá equilíbrio é a realização que a pessoa faz, e não quando ela escolhe outros para realizar para ela. Agora, é claro, se é um gerente de uma firma, uma coisa assim, o trabalho dele é esse, né? Ele tem que mandar mesmo. Mas o indivíduo é muito mais contente com a vida com o trabalho que ele faz. Veja em terceiro lugar. Querer ser milionário e não realizador. Notem que hoje em dia existe esse espírito americano, né? Como, por exemplo, time is money, tempo é dinheiro. Quer dizer, pensando só em fazer qualquer coisa na vida para ganhar. Isso é um grande engano, uma atitude assim muito pragmática americana que invadiu o mundo e causa enorme transtorno para a mente do ser humano. O indivíduo que tem um fito de ser milionário na vida, ele vai ser infeliz a vida toda, né? Porque ele dedica a vida para o dinheiro e não para a cultura, para ele mesmo, para o próprio desenvolvimento, para a própria inteligência, etc. Veja em quarto lugar. Querer competir e não ajudar. Tem muito no esporte, né? A pessoa quer competir, quer ser vitoriosa, quer ser o primeiro. Não ajudar, quer dizer, desenvolver. Então, a gente vê muito no esporte que o indivíduo, assim, né, agressivo, ele briga. Se ele não consegue ganhar, ele briga. Isso já mostra, né, o tipo assim de mentalidade que ele tem que prejudica ele. E veja em quinto lugar. Desejar só conversar e não trabalhar. A conduta errônea constitui o caminho para as doenças mentais, orgânicas e sociais. Dr. Kevin, eu queria aqui lembrar uma coisa que o nosso técnico de áudio e visual nos disse ainda esses dias a respeito das pessoas, que ele ficou muito contente quando ele percebeu, pelo que o senhor disse, que as pessoas bem-sucedidas não são necessariamente as milionárias, mas são aquelas que realizam coisas úteis na vida. Então, as famílias, os filhos de pessoas que realizam coisas úteis na vida, mesmo que eles não sejam milionários, eles podem ter o orgulho e a confiança de que os seus pais são pessoas muito bem-sucedidas na vida. Claro. Então, aí a questão de conversar, né? Isso no Brasil tem esse defeito, né? Que, em geral, os latinos gostam muito de bater papo, ficar assim conversando sobre o óbvio, né? E não se dedicar a algo sério. Eu quero mostrar, na Idade Média, o indivíduo que causou grande dano para a humanidade. Vejam a foto dele. Maquiavel. O que Maquiavel fez, né? Os senhores sabem, ele incentivou a patologia na política. Vejam um quadro que eu pus sobre as ideias dele. No livro O Príncipe, ele escreveu que todos os seres humanos são egoístas e ambiciosos. Então, ele ficou nisso, né? Então, o indivíduo que pega o poder tem que ser egoísta e ambicioso. E ele não dá chance da pessoa sair disso. Em segundo lugar... Ele afirma que o homem só recua pela força da lei. Quer dizer, pelo medo, pela coação. Então, o ser humano não pode, vamos dizer, agir desse modo, né? Só com medo da lei que ele agiria no bem. Em terceiro lugar... Os desejos e paixões são os mesmos em todos os povos e lugares. Geralmente, a política no mundo todo é maquiavélica. Como fala, né? O fim justifica os meios. Então, o indivíduo fala, o político em geral, né? Que para alcançar um determinado, vamos dizer, fim para o país,
ele pode usar de meios escusos, pode enganar, tapear, como a Inglaterra fazia nas colônias que conquistava, tirando todas as riquezas, levando para a Inglaterra. Tem mais múmias do Egito em Londres do que no próprio Egito. Assim, a riqueza também da Índia, a maior parte, eles levaram para a Inglaterra. Agora, veja que vamos dizer, o equilíbrio depende também da maneira de pensar do ser humano. E até o século, vamos dizer, 13, 14, a filosofia era pautada pelo raciocínio. Então, além da teologia, né, o ser humano vive no pensamento e também na estética, né, o terceiro elo. Agora, a filosofia anglo-saxônica mudou, então, a orientação, vamos dizer, greco-romana. E veja, um dos culpados qual foi? John Duns Scott. Então, ele era um pensador, monge, né? Da Idade Média, do século XIII, XIV. E o que ele deixou assim que mudou tanto o pensamento? Veja lá esse esquema. Ele deu uma orientação voluntariosa à filosofia, em oposição à racionalista. Então, veja bem, em primeiro lugar, né, o que ele fez? John Duns Scott deu primazia à ideia do bem e à superioridade da vontade. Então, só essa questão, essa última questão, né? Ele mudou o raciocínio, pôs a vontade. Então, a partir daí, a política, a maneira de pensar das pessoas era mais regida pela vontade. Então, a pessoa fazia o que a vontade ordenava, e não mais o raciocínio, a lógica, a razão, compreende? Porque o ser humano depende não só do raciocínio certo e da consciência do errado, é claro, né? Mas ele também depende da teologia. Em geral, a teologia não pode ser só restrita a alguns grupos, né? Como também a razão tem que ser de toda a humanidade e a beleza também. Então, os monumentos, né? Como antigamente faziam, lá na Itália principalmente, que as cidades eram povoadas por esculturas, era uma maravilha. E atualmente são mais restritas aos museus. Então, quero dizer o que com isso, né? Que quando entrou a vontade na filosofia, tirou muito a razão e colocou muito a doença aí. Já voltamos, né, cara? Hoje eu gostaria de fazer um comentário a respeito desse livro Terra, Planeta Ilusório, de Norberto Kepp. Neste livro, o Dr. Kepp dá uma abertura muito grande para o ser humano na compreensão da sua vida eterna, não para depois da morte, mas como nós já estamos imersos na eternidade aqui e agora, e como já aqui e agora nós teríamos meios práticos, até de certa forma um instrumento científico, que seria essa visão profunda da psique humana, para já participarmos e usufruirmos dessa maravilha que é a nossa vida eterna. Então, aqui neste livro, Kepp faz alguns aforismos, e eu gostaria de ler para vocês o da página 159, quando ele diz o seguinte: se você vive nas aparências, você não existe. Então aqui Kepp já estabelece essa relação. Se nós não nos apercebermos de que nós vivemos um mundo de ilusões, um mundo de representação, como já Schopenhauer começou a mencionar a esse respeito, levantando o problema da máscara, que nós queremos representar papéis como um grande teatro na humanidade, e que esse viver as ilusões e a representação nos priva daquilo tudo que nós temos de melhor
de mais real e verdadeiro e eterno e que nós podemos atingir através da nossa vida interior e nunca da nossa máscara. A Cláudia falou que se a pessoa vive na aparência, ela não existe. Quer dizer, se ela vive na máscara, né, ela não existe, é claro. Porque ela vive um fantoche, uma ideia de ser humano só, errônea, uma representação só, como Schopenhauer falava. Então, o que acontece é isso, como o ser humano passou a acreditar na vontade, e a vontade, como é invertida por causa da inveja, então ele passou a pensar o contrário do que era. Vejam o esquema que eu pus aí. O ser humano acredita que é vantagem viver na inversão. Por exemplo, né? Fazer os outros trabalharem para si próprio. Não é isso mesmo? Se a pessoa pode, né? Por que ela vai trabalhar? Então, aí é o princípio do capitalismo, também do marxismo, de tudo quanto é ismo, né? A pessoa não quer sobreviver pelo trabalho. Claro, né? Você pode viver às custas dos outros, mas só que aí a pessoa cai doente. Veja, em segundo lugar. Obrigar os outros a cuidar de suas doenças. Aí a questão, né, do indivíduo doente que corre no médico, nos hospitais. O doutor Ademar Monteiro, ele fala que a maior parte vai lá pedir atestado para não precisar trabalhar, né? Para justificar quando a pessoa falta no trabalho, coisa assim. Então, geralmente o ser humano quer que o médico resolva os problemas dele, né? Veja em terceiro lugar. Permanecer o tempo todo se queixando de tudo. Notem que a pessoa queixosa é a pessoa geralmente mais doente que tem, porque enquanto ela se queixa, ela não faz nada, né? Então, a pessoa querulante, que se queixa muito, ela, é claro, se torna mais doente do que as outras. Veja em quarto lugar. A mulher quer conquistar todo mundo com o corpo. E o homem? E o homem dominar o mundo com o dinheiro. Então, ela não quer, por exemplo, nem ela, nem o homem, conquistar o mundo com o trabalho, com a realização. Eles querem a mulher com o corpo, né, ter vantagens, e o homem com o dinheiro, que na maior parte das vezes é roubado. Veja em sexto lugar. O ser humano pensa que é a ética que estorva sua vida. Essa é a ideia geral da humanidade, né? Que só o quê? Só a desonestidade é que traz vantagem. Então, notem que a maior parte acha que andar na linha é uma perda de tempo. O cristianismo não fala para entrar pela porta estreita, porque a porta larga conduz ao erro, né? Se a pessoa quer fazer tudo o que quer, então ela não consegue fazer nada na vida. Agora, eu gostaria de comentar também a filosofia não só inglesa, mas americana. O pragmatismo, que não é bem uma filosofia, e começou com essa pessoa aí que eu vou mostrar. Veja lá. William James. Ele acha que a verdade é que funciona, né? Então, se a máfia funciona bem, então a máfia está na verdade. O Ivair falou o seguinte, que o Al Capone disse que a palavra não é tão forte se a pessoa não usa o revólver também. Palavra com revólver é que funcionaria, quer dizer, com a coação. Então, veja, não é bem assim, né? O pragmatismo é errado na base. Vejam essa figura aí. John Dewey. O que esses autores pragmáticos, né? O que eles trouxeram? Eu trouxe algumas ideias que mostram os erros que, infelizmente, aquele país, os Estados Unidos, difundiram pelo mundo e se prejudicaram por causa disso. Veja esse esquema. Predomínio da filosofia pragmatista americana no mundo. A verdade é o que funciona. O erro aí é: a máfia funciona, mas é errônea.
Então, isso nós já comentamos. Segundo lugar, O pragmatismo não é bem uma filosofia, mas um tipo de indução, à semelhança com a ciência. Ele é opinativo. então, é uma opinião só, né? É o pragmatismo, uma ideia de que, por exemplo, é melhor usar a palavra o revólver para fazer as coisas funcionarem. É uma opinião, não é bem assim. Assim é que não funciona mesmo. Veja em terceiro lugar. Houve o abandono do pensamento essencial pelo secundário, acidental. Então, a decadência, né? Portanto, levou à decadência filosófica da humanidade para uma existência sem dignidade. Então, notem que a ideia, então, dessa filosofia pragmática, se um país não está na linha que eles querem, se eles precisam invadir aqueles países, eles invadem, dando uma desculpa qualquer. Os senhores sabem, né, que a guerra é sempre um pretexto que um país tem, que uma pessoa tem, para atacar o outro. Que nenhuma guerra houve que não fosse através de um pretexto para avançar nos bens alheios. Agora, veja o esquema que eu pus aí. Todo problema de saúde vem da luta do homem contra sua consciência. Então, o que eu quero falar com isso, né? Podia dar os exemplos modernos. Eu vou pôr um esquema aí que esclarece isso. Etiologia das neuroses. Primeiro, você fuma? Resposta: está recusando alguma consciência. Senhores, notem que a pessoa, quando está frustrada, quando quer uma coisa e não consegue, põe um cigarro na boca e atenua a ânsia dela. Ou então ela está com raiva de algo, ela põe um cigarro na boca, a raiva passa. Então é um modo de esconder a consciência. Veja em seguida. Você usa drogas? Resposta: idem, ou seja, está recusando alguma consciência. Eu conheci uma pessoa, né, que ela passou do protestantismo para o catolicismo, então ensinaram ela a rezar um terço. Então ela fez mais ou menos o que está aí. Ele achava que tinha que rezar muitas Ave Marias, então ele falava, agora idem, idem, idem. Você rezava em poucos segundos um terço. Então veja, em segundo lugar. Você é doente? Resposta: idem. Você é briguento? Resposta: idem. A causa de todos os problemas reside na luta contra a consciência. Isso também, no caso da tristeza, a pessoa emburrada, depressiva, é porque está recusando a consciência. Vamos ver as perguntas agora. O trabalho do Dr. Kepp é de uma incrível originalidade. Ele tem centenas de teses, cada uma mais importante que a outra. Mas eu gostaria de falar hoje de uma tese contida neste livro aqui e já nos anteriores, no livro Sociopatologia, Estudo da Patologia Social. Então ele diz aqui que o verdadeiro conhecimento só poderá existir através da união do pensamento com o sentimento. Então veja, muito antes do Kahneman ter falado em inteligência emocional, o Dr. Kepp já falava que a razão tem que se unir ao afeto, ao amor, para haver o verdadeiro conhecimento. Isso é uma das teses centrais deste livro. Então eu escolhi uma frase do livro Homem Universal, que é o bem, a verdade e o belo são o ser. Então o ser é a parte, né, que o Deus colocou na pessoa, que está no interior do ser humano, que é belo, bonito e bom. E para a gente entrar em contato com isso, a gente tem que conscientizar, né, a raiva, a inveja, a inversão, que faz a gente distanciar-se, né, desse interior bonito que tem. No livro O Homem Interior, o Dr. Kepp diz: a existência humana constitui uma viagem para a eternidade. É de fundamental importância que todos nós, seres humanos, saibamos de que esta vida existencial, provisória, é uma preparação para a nossa vida eterna. Portanto, todas as nossas atitudes só poderão ser no bem com o próximo, com a sociedade e com o mundo. De contrário, iremos ter uma vida eterna e infeliz.
O livro A Libertação, do Norberto Keppe, tem traduzido em sueco, que é esse livro que chama Frigörelse. Eu vou ler um trecho desse livro. Om människan i sin inbildning har upphöjt sig själv till Gud, så kan hon inte erkänna att hon har några fel och brister, utan att motsäga sig denna tanke. Então, aqui fala sobre a teomania. O ser humano quer se ver como Deus ou até melhor. Então, isso causa um estresse enorme na pessoa. O que eu acho interessante aqui no livro A Libertação é essa frase aqui, que a psicopatologia é mais uma atitude reativa. Então, por que eu acho interessante isso? Porque mostra o seguinte, mostra o quanto que tanto as nossas qualidades como nossos problemas e dificuldades são mais uma questão de atitude. Então isso tira aquela coisa de vitimação, que nós somos vítimas pela genética, por outros fatores, e coloca a responsabilidade nas nossas mãos. Na parte B deste livro Terra, o Planeta Ilusório, Keppe fala o seguinte: quem cuida do psíquico trata também do orgânico, mas não vice-versa. Então, Keppe está trazendo a seguinte percepção, que o mundo das doenças orgânicas não deixa de ser também um mundo de representação. Por exemplo, a pessoa passa uma vida como que dedicada a cuidar dos seus remédios e de check-ups e de exames, e fez um corte aqui, e passou por isso e passou por aquilo, toda uma vida superficial e artificial, como se nós fôssemos, em primeiro lugar, o nosso físico. E tudo aquilo que tem verdadeira importância, que é o psíquico e que é o eterno e que é o verdadeiro, fica como inexistente. Então, essa inversão, essa ilusão de que nossa vida é o nosso corpo, nos leva a um aumento muito grande das doenças. Porque se nós tratarmos da vida psíquica, que é a fonte de toda a saúde e também das doenças, nós vamos ter, então, o tratamento automaticamente do nosso orgânico. Mas se nós nos fixamos nessa casca, nessa aparência, que são nossas doenças orgânicas, então nós não tratamos nem do orgânico e nem do psíquico. Essa questão do corpo também é muito importante, porque, como a Cláudia falou, o corpo faz parte do ser humano. E como reconhecer, por exemplo, o que o indivíduo faz com ele próprio? É só reconhecer o que ele faz com o corpo dele. Porque o corpo faz parte da essência dele, não é que o corpo é jogável, quer dizer, para jogar fora. Não é bem assim. Se o corpo perece um dia, isso é algo assim, totalmente fora do normal, né? Algo excepcional, mas o corpo faz parte da nossa vida. Veja aí uma sentença. O ser humano só tem o bem que ele não estragou. Então, o que acontece? Para saber o que o indivíduo faz com ele, tem que ver em grande parte o que ele faz com o corpo dele. Por que ele envelhece tão rápido? Por que ele tem tantas doenças? Por que ele não tem cuidado com o próprio corpo, né? Por que ele se enche de doenças? Então, esse é o motivo, assim, vamos dizer, uma consciência muito grande para ele ver de onde é que vêm os problemas que ele tem. O que ele faz com o corpo dele é o que ele faz com ele, então com a alma dele. Veja essa sentença. Liberdade é o processo de se libertar do livre-arbítrio. Então, a livre-arbítrio é o indivíduo ter a ideia de que ele pode fazer o que quiser, compreende? Livre-arbítrio, quer dizer, ter uma decisão como ele quiser fora da natureza. Então, isso é contra a liberdade, porque a liberdade é o indivíduo ser livre para fazer o que a natureza, o que a razão dele, o que, vamos dizer, o amor, o sentimento dele quer, né? E então a mesma parte estética. Eu fiz um esquema sobre fantasia e realidade. Veja nesse esquema aí.
isso é o delírio, né? Pela inversão, o ser humano pensa que os delírios é que são bons. Em segundo lugar, Delírio é pensar que o passado foi pior. E a Grécia e o Egito antigos? notem que como aquela estátua, né, de Nabucodonosor, lá do profeta Daniel, lá na cabeça tinha ouro, né? Quer dizer, a civilização mais antiga era de ouro, depois de prata, depois de bronze, e depois que vem a civilização, vamos dizer, de ferro e de barro lá nos pés da estátua. Então, nós viemos de uma super civilização para uma baixa civilização, vendo lá, né, no Egito as pirâmides lá, a esfinge de Gizé, vendo aí no Peru aqueles monumentos incríveis lá que eles deixaram, também no México, né? A cidade do México, a capital, quando os espanhóis chegavam lá, era uma cidade coberta de ouro, era uma cidade incrível. Então, o que acontece, né? O ser humano cada vez vai decaindo mais e com isso vai se tornando cada vez mais incapaz de resolver as suas questões. Veja em terceiro lugar. É delírio acreditar que a megalomania e a arrogância ajudam. E em quarto lugar, É delírio também pensar que a própria glória é que traz a felicidade. Exemplos de como a humanidade vive e cultiva os seus delírios. então, a megalomania, a arrogância, né, a soberba, o indivíduo que se coloca lá em cima, né, orgulhoso, pensa que sabe tudo. Esse pessoal todo que um dá glória para o outro, né, um faz festa para o outro, isso é um delírio. Isso convence quem, né? Convence só quem está mesmo delirando, né? O indivíduo que dá tanta importância para elogio, coisa assim, é porque ele está no mundo totalmente fora da realidade. Veja aí mais uma frase. Psicoterapia é o processo para evitar a maldade do ser humano. Essa maldade que eu falo não é só, vamos dizer, uma atitude contra o outro, compreende? De ataque, como o indivíduo sádico faz, o indivíduo agressivo faz, né? Que ele quer estragar a vida do outro. Mas a maldade que a pessoa faz principalmente consigo própria, né? Que ela joga fora às vezes, ou amigos, às vezes a pessoa demora a vida toda para fazer uma amizade. Em um minuto joga tudo fora. Então, o que é isso, né? Jogar fora valores que a própria pessoa tem. Ou então, trocar o essencial pelo secundário é um outro delírio que a pessoa faz para se prejudicar. Muitas vezes, Dr. Kep, se arriscar, né? Pega uma moto e sai na toda velocidade, um esporte radical, estraga a saúde que teve tantos anos cuidado, de repente se arrebenta. Então, as guerras, né? Agora os jovens americanos indo lá antes para o Vietnã, agora lá para o Iraque, né? Que absurdo, né? Vai lá para morrer e não acontece nada, continua indo para morrer. Nós estamos num planeta bastante endemoniado. Veja esse esquema que eu pus. O senhor aqui analisa os graus de enfermidades, desde os mais graves, 100%, aos mais simples, né? 20% são o quê, né? 20% são os mais graves, os criminosos, os delinquentes, os corruptos e os psicóticos. E 30%? 30% tem uma enfermidade mediana, que são os viciados, os drogados, os estelionatários. E 50%? 50% são os mais comuns, os neuróticos, que têm uma patologia, uma enfermidade mais simples. Então, eu quero dizer que a humanidade tem essa subdivisão, né? É claro que a neurose comum todos nós somos, é claro, né? Não existe ninguém, vamos dizer, assim, normal, né? Totalmente equilibrado. Vamos ver as perguntas agora. Então, eu queria mostrar um gráfico deste livro Sociopatologia, né?
que ilustra aquilo que eu tinha falado sobre a união do sentimento com o pensamento para haver o conhecimento. Então o Dr. Kepp mostra que na arte em geral, aqui é a música, né? Então você tem que ter a união da melodia com o ritmo em harmonia para ter a música, a verdade, a beleza, né? Então a melodia está mais ligada ao campo do sentimento e o ritmo, a lógica, ao pensamento. E isso é que faz a realidade, a união desses dois elementos. E é por isso que neste livro o Dr. Kepp fala que a arte é o fundamento da civilização. Então, eu vou ler um trecho do livro A Libertação pelo Conhecimento. O poder é extremamente perigoso porque o ser humano o usa com a finalidade de corrupção. Então, a gente pode dar exemplos assim a nível social. Então, os banqueiros que cobram juros excessivos, né, e usam da especulação para explorar o povo. Ou os políticos, né, o próprio governo, que aumenta as taxas, os impostos para tirar dinheiro do povo, né, em benefício próprio ou pagar os especuladores internacionais. Outro exemplo, a ingestão excessiva de medicamentos para não lidar com a base da doença, que é de origem emocional. E, finalmente, eu poderia dizer com relação ao povo, que ele faz um pacto com esse poder e corrupção que existe, porque ele também deseja almejar essa mesma situação. Eu vou ler um trechinho para os senhores desse livro Origem das Enfermidades. A doença do ser humano está na resistência que tem em ver seus problemas. Então, hoje eu estava conversando com os meus alunos referente a uma empresa que faz propaganda da sua atividade de petróleo. E eles querem, claro, né, eles estão dando a ideia de que o petróleo está acabando e que vai ser lucrativo comprar ações dessa empresa. No entanto, isso mostra uma doença, porque eles não querem ver o problema real. Digamos assim, que se o consumo continua da maneira que está e se nós não achamos outras alternativas energéticas, nós vamos estar destruindo o planeta rapidamente. Então isso é uma fuga que o ser humano realiza e que caracteriza a sua doença. O que fornece o verdadeiro poder ao indivíduo é conseguir ver o erro sem censura. Então, no meu país, na Suécia, um dos maiores problemas que nós temos é justamente essa tensão de o tempo todo ser perfeito, de não mostrar nenhum erro, de sempre ser o bom e de esse medo que tem de se fazer de bobo, de passar de bobo. E como cria isso muitas doenças até orgânicas no corpo e fraqueza diante da vida e tudo mais. E muitos suecos agora que estão tendo contato com psicanálise integral estão falando justamente isso, como é uma força conseguir ver os erros e admitir os erros sem essa grande censura que tinham antigamente. Continuando com o livro Terra, o Planeta Ilusório, na parte 3, Kepp diz o seguinte: a corrupção comprova a existência da perfeição. Então, nós estamos acostumados a ouvir falar de corrupção, a viver corrupções, como se a corrupção fosse a realidade da natureza humana. O ser humano, por natureza, seria corrupto. Isso não é real. Na verdade, a corrupção é, como Kepp diz, a deterioração do que é perfeito em nós e na criação. Portanto, nada pode ser corrompido se ele não é perfeito na sua origem. E a corrupção não deixa de ser uma atitude de estragar, de deteriorar a perfeição que existe em nós e no mundo. Por isso, a urgência do ser humano se conscientizar disso, porque é uma perda de tempo estabelecer uma vida baseada nesses valores. Eu vou expor um pouco a ideia, né, que, aliás, quando há uma ideia, vamos dizer, na filosofia também, é uma revelação. Então a gente pode dizer que teologia existe não só na teologia, existe teologia também nas artes, como também na filosofia. Quer dizer, a revelação
existe em todo o campo. Tudo aquilo que o indivíduo descobre, traz, por exemplo, o campo das artes, né? É um campo enorme, é o campo ligado à vida afetiva, ao amor, né? E esse campo é que traz um enorme desenvolvimento e progresso para a humanidade. Notem que o Renascimento veio com as artes, através das artes, das estátuas, através de Miguel Ângelo, Rafael, daqueles autores todos lá da Itália, que o mundo saiu daquele rameirão da Idade Média, né? Que na Idade Média seguia um autor incrível, que era Platão, mas ele fez uma dialética errônea e quis usar a matemática como princípio da ciência, das artes, de tudo. Então ele criou uma ideia muito monótona na Idade Média. Por esse motivo é que a Idade Média foi tão assim sectária, né? Então, para o indivíduo sair do sectarismo, ele tem que ser, como ele é na base, ele tem que dar valor não só à beleza, à estética, mas também à filosofia e também, é claro, né, à teologia, porque todo ser humano está ligado a Deus. Então, se os senhores estão na sua casa lá rezando, pedindo a Deus, os senhores estão como se estivessem numa igreja, compreende? Não vai pensar que Deus está aqui, aqui não está, que a filosofia está na academia, aqui na casa não está, que a beleza está só no museu, só no local assim de arte, e na casa dos senhores não está. Porque, aliás, a própria arte, né, é feita nas casas de cada um dos senhores, né? Depois é que eles vão tocar nas orquestras, vão fazer as óperas, tudo isso. De maneira que é muito importante o ser humano olhar para dentro dele próprio, para se interiorizar e ver que dentro dele, o ser dele é o resultado, né, da teologia, é o resultado do amor, é o resultado da razão, né, da verdade, e é o resultado da beleza, da estética. Ser é ser isso. Se a pessoa não consegue ser isso, a pessoa adoece. Veja essa sentença que eu coloquei. O indivíduo bom se interioriza e o doente se exterioriza. Agora, aí tem uma questão muito importante, né? Se o indivíduo olhar para dentro dele próprio, agora, né, depois, vamos dizer, da queda original, né, o indivíduo decaiu, né? Como os anjos lá, rebeldes, decaíram e não querem mais saber do bem. Por isso que eles sofrem, por isso que eles estão na situação de demônios que eles estão. Então, o ser humano, quando olha para seu interior, não vê só o bem, né? Não vê só a verdade e a beleza. Note esse esquema, o que ele tem que ver? Ele tem que ver o monstro que existe dentro de cada um, né? O médico, né? O indivíduo, Dr. Jekyll, né? Que é aquele que vê, né? Quer dizer, a consciência. E Mr. Hyde, aquele que esconde, que é o monstro. Agora, eu queria mostrar para os senhores quem trouxe a civilização e por que ele trouxe é porque ele se voltou para o interior. Veja quem é. Platão. Veja as ideias, então, agora do Platão. Proveniência do ser humano diretamente do ser divino. Então, notem que ele até punha, né, a alma como se estivesse lá em cima, no cortejo dos deuses, e depois viesse habitar um corpo. Ele tinha essa ideia reencarnacionista, né, que o ser humano poderia se reencarnar no outro corpo. Bom, é claro, né, é uma ideia antiga, é uma ideia que muitos têm e que pela física moderna é impossível. Senão, olha, veja bem, se a gente fosse reencarnar, a gente não teria mais os pais que já faleceram, por exemplo, parentes ou amigos. Então, depois a gente iria encontrar quem? Né? Tudo reencarnado.
Então não teria mais quase ninguém. A gente poderia ser até os nossos avós, por exemplo. Então veja em segundo lugar a ideia do Platão. O conhecimento de caráter infuso. Quer dizer, o conhecimento que vem de dentro, né? Então, o que é entender? Interligere, né? É ler dentro. Se a pessoa tem contato com o interior dela, ela então, vamos dizer, tem um desenvolvimento intelectual incrível. Então, a volta para o interior é um meio do indivíduo se desenvolver na vida. Veja em terceiro lugar. A existência é vinda do interior. É claro, né, que a existência vem da energia vital que é interna em cada pessoa, não é do exterior. É claro que são as energias escalares, né, como fala o Tesla, que atinge o ser humano do exterior, direto do ser divino, no interior do ser humano, mas é através do interior dele que ele se desenvolve, que nós nos desenvolvemos. Veja em quarto lugar. O bem é o fundamento de tudo. Platão, por isso, teve o nome de divino. Um dos conceitos mais bonitos que eu acho na obra do Dr. Kepp é o contido neste livro, Metafísica Trilógica, Libertação do Ser. Quando ele diz que a essência se identifica com o ser e o ato, e não com o conhecimento. Então a importância que o Dr. Kepp mostra é que a ação, o ato puro, bom, belo e verdadeiro tem na vida do ser humano, que tudo parte daí, e não do pensamento, e não da pessoa ficar só na contemplação, mas da ação, no bem, é claro. Né? Então eu escolhi uma frase do Homem Interior, que é: o ser humano pensa que a consciência é que perturba a existência. Então a gente vê isso muito na escola Millennium, onde as pessoas vêm para estudar línguas, por exemplo, o inglês. Então, no começo, ele aprende tudo, né? E continua até aprendendo sempre. É só que depois de um tempo, a pessoa vai ter que enxergar os erros que faz. Ele vai notar que ele erra as palavras, ele não lembra tudo, ele tem preguiça de vir na aula. Ele vai ter um monte de problemas que ele vai ter que enfrentar. Mas não é bem assim que ele foge por causa dos problemas, é mais da consciência dos problemas. Que ele vai ter que notar que ele não é perfeito, que ele não lembra tudo, que ele não é o que ele pensava quando ele começou o curso. Eu gostaria de citar uma segunda frase do livro A Libertação pelo Conhecimento. Só o amor é o verdadeiro sentimento, o que significa que amar é entender, aproximar-se com a realidade. Isso quer dizer que tudo que existe é digno de afeto. Mas a gente tem que perceber, ter a consciência de que a maior parte do tempo a gente ataca exatamente aquilo que a gente mais ama. E através do trabalho a gente demonstra isso mais claramente, né? Quer dizer que a pessoa que gosta daquilo que faz, ela realmente vai realizar algo muito maior, né? Pode ser um gênio, um cientista. Agora a pessoa que não gosta daquilo que faz, inclusive do próprio trabalho, ela acaba não realizando nada. Aqui nesse trecho fala o seguinte, que a gente só pode ser livre para viver o que existe. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando nós estamos angustiados, com fobia, com problemas de depressão, qualquer problema psíquico que nós temos, nós estamos indo contra, pela nossa vontade, logicamente que de uma maneira inconsciente, nós estamos indo contra a realidade, a sanidade, aquilo que é bom para nós. Eu queria ler uma outra frase desse livro, né? Quando o ser humano saiu do eterno, começou a se destruir, o que significa que o tempo e o espaço constituem um estancamento da verdadeira vida. Então toda pessoa já teve a experiência, né? Quando realizou um bom trabalho, assim, quando fez algo bom para outra pessoa, né? Ela sentiu uma satisfação muito grande naquele momento, né? Isso é que seria o eterno, né? Isso aí só é quebrado quando vem pensamentos e sentimentos ruins, né? Como raiva, inveja, ódio, né? Então nessa hora a pessoa tem que conscientizar esses sentimentos ruins, né? Para poder voltar ao eterno e ter uma existência mais feliz, né? Eu vou pôr um cartaz para mostrar para os senhores
a questão do sentimento, que é básico, inclusive, para fornecer o pensamento e a estética para o ser humano, quer dizer, para fornecer as artes. Veja o esquema. O verdadeiro sentimento é o amor. Segundo lugar. A soberba, a inveja e o ódio são privações do amor. Então, notem que quando fala o amor, não é bem ódio, que é só o inverso ao amor. Mas o amor é aquilo que funciona, né? É uma energética que o indivíduo transmite e ajuda os outros. E quando ele se priva do amor, é que ele coloca. A privação é a soberba, a inveja e o ódio. Veja em terceiro lugar. O ser humano só entende o que gosta. Para a pessoa entender algo, ela tem que praticamente ter afeto, né? Não é que o afeto é consequência do que ele entende, mas o que ele entende vem do que ele ama. Ele só, vamos dizer, entende algo se ele ama. Se ele detesta, então ele ataca. O entendimento dele é nulo. Veja em quarto lugar. Amar é ter fé, aceitar o Criador. E quinto. Se não houver amor, não haverá consciência do mal. O sentimento, amor, é a essência da existência. Então, quem nega o amor, né, pensa que o amor é que faz sofrer, está completamente invertido. É claro, o sofrimento, vamos dizer, é a falta de amor. Veja a sentença final. A neurose, doença do ser humano, só existe quando ele rejeita a saúde. Quando ele não quer a vida, né? Quando ele não quer o bem, quando ele não quer a verdade, quando ele não quer a beleza, ele cai doente. Não quer nada. Ele não quer nada. Até a próxima. Então, até.